Olá, estamos aqui com a doutora professora, vice-reitora da Universidade Estadual de Maringá, Gisele Mendes. Nós vamos conversar sobre o mês de março, o nosso mês da mulher. Gisele, um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigada por prestigiar o nosso programa. Eu que agradeço, Rose. Muito obrigada pelo convite, aos nossos telespectadores. Então, estamos aqui para falar sobre o mês da mulher e o Dia Internacional da Mulher, que foi na quarta-feira, dia 8 de março. Sim. Você sabe que eu fico muito triste por ter um Dia da Mulher, né? Tantos dias precisavam ser da mulher, né? Todos os dias. Pois é, porque não tem o Dia do Homem, né? Na verdade, os outros todos podem se considerar um dia em que o homem tem essa prevalência. Pois é, eu falo que essa data, assim, por mais que é nosso dia, mas infelizmente é só um dia. É verdade, é só um dia. E a gente precisa lembrar disso, que nós não podemos aceitar que tenhamos apenas um dia. Claro, com certeza. Né? Mas que todos os dias são nossos dias. Sim. Dia dos homens, também das mulheres, com certeza. Dias de afirmação dos nossos direitos, da igualdade de gênero, da igualdade salarial, de trabalho, e dias, sobretudo, de respeito à mulher, né? Respeito em todos os sentidos e de combate à violência física, psicológica, moral, emocional, sexual e também patrimonial contra a mulher. Com certeza, né? Como a Lei Maria da Penha abrange isso, né? Mas escolhi conversar com você nesse dia de hoje porque eu falo que você é um exemplo para nós, uma inspiração, um ícone para nós mulheres, né? Para a gente estar se espelhando. E acho que é importante, nós vivemos uma época que, acho que como todas as épocas, todos nós necessitamos de modelos, de exemplos. E nós vivemos numa época que existem poucos modelos hoje, que nós podemos, numa maneira em geral, podemos nos inspirar, né? Acho que vivemos um momento de carência de exemplos. E quando nós podemos colocar uma mulher para ser um exemplo, para nos inspirar, acho que a gente não pode perder a oportunidade. Eu queria que você se apresentasse para a gente. Claro. Eu sei que você é doutora, professora, nossa vice-reitora aqui da Universidade Estadual de Maringá, mas fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Sim, com certeza. Eu sou advogada, bacharel em Direito, formada aqui pela Universidade Estadual de Maringá, foi no ano 2000. Então, estudei essa trajetória da graduação aqui, depois fiz mestrado, doutorado, sempre na área do direito criminal, sempre na área do direito penal, dos crimes. E depois que eu terminei o pós-doutorado que eu fiz na Espanha, foi uma experiência muito legal lá fora, assim, um outro paradigma, né? Eu retornei como professora temporária da universidade, né? São muitos dos nossos professores com contrato determinado, e eu me efetivei em 2009. Logo em 2010, eu comecei a ocupar cargos de chefia de departamento. Então a gente já vai pegando aquela experiência da gestão administrativa, de lidar com os problemas da universidade, e eu me candidatei à vice-direção de um centro de ensino, que é um centro que abarca o direito, a economia, contábeis e administração. Eu fui a primeira candidata, mulher. O centro já existia há mais de 46 anos e sempre tinha havido homens. Então eu fui a primeira candidata a vice-diretora mulher. E no ano de 2020 fui eleita, e no ano de 2020 fui eleita a primeira diretora desse centro mesmo, já não mais vice, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Aí em 22 surgiu a possibilidade, o convite para formar uma chapa com o professor Leandro Vanali, que é o nosso reitor, com uma mulher compondo a chapa, né, no caso eu, que era diretora de um centro de ensino, e vencemos as eleições. Então sou a segunda mulher a ser vice-reitora da universidade, porque tivemos a professora Neuza Otoé como a primeira reitora de 98 a 2002. Gente, que coisa boa, né? Eu adoro colocar assim, essas inspirações, histórias de sucesso, principalmente nossas mulheres, né, que nos inspiram. E é interessante que, por que nós colocamos isso? Porque nós sabemos que vários cargos políticos, de liderança, são eminentemente dominados por homens, né? São espaços masculinos. Sim. Como que é ocupar um espaço desse, que, como a doutora mesmo pontuou, tivemos a doutora Neuza Otoé, né, a professora Neuza, e agora você. Isso, assim, em toda a história da UEM. Em toda a história. A UEM tem 53 anos de existência, 14 mandatos de reitores e reitoras, uma reitora, né? E 2 vice-reitoras, porque ela também foi vice antes de mim. Então, assim, é muito pouco comparado com o tamanho da história da UEM. E também, até na questão no Paraná, né? Não só em Maringá. Exatamente. A professora Neuza foi a primeira reitora em 98 de todas as instituições públicas. Nós temos 7, a UEL, né? A UEPG, nós tivemos ela como a primeira reitora mulher na história do Paraná.
E basicamente hoje a gente tem uma representatividade maior. A UEL conta com a professora Marta Fávaro, então a gente tem uma representatividade que vai aumentando, mas eu considero que na UEM a gente precisa ainda desbravar um certo campo, porque, Rose, aqui nós temos maioria de graduandas, de estudantes de graduação, mais do que meninas do que meninos, pós-graduandas, especialistas, nós temos mais mestrandas, mais doutorandas e mais pós-doutorandas. Então, um quantitativo, que eu até tirei recentemente agora nessa Semana da Mulher para ver, nós temos mais mulheres em tudo. Então, nós precisamos ter também nos postos de poder. E além de todo esse trabalho que você tem, esse trabalho de pesquisa, o trabalho acadêmico como professora também, a gente vê que há uma atuação política pelos direitos, pelas políticas femininas. Isso, as políticas públicas, com políticas certeza. públicas. Eu estou aqui com esse, olha só, gente, é um projeto contra abuso, na verdade é um projeto aqui da UEM, e a gente conversava em off que várias situações, né, estão sendo assim, criadas a favor, em benefício da mulher aqui na UEM, e graças também à sua atuação, porque tem que ter uma vontade política feminina. Claro, faz toda a diferença, né, Rosa? Eu fico feliz de poder, com esse mandato, essa oportunidade que nós tivemos, fazer a diferença enquanto mulher, né? É claro que nossos reitores sempre buscaram essas políticas públicas em prol de todos, mas o combate à violência de gênero, né, e particularmente a violência sexual, moral, física, psicológica contra a mulher, ele tem que ser feito na universidade de uma maneira muito didática, porque nós servimos de paradigma lá para fora. Então, acontecendo casos aqui dentro, a gente tem professoras que fazem projetos de pesquisa, mas que são projetos teóricos que precisam se constituir e operacionalizar através de políticas da reitoria, né? Dos espaços de poder. Então, estando aqui, eu vejo que eu consegui fazer algo que, não vou dizer que outro homem não faria, mas que a gente consegue ter um olhar e dizer, vamos pegar o projeto das professoras, que acabou de terminar, elas fizeram a cartilha, e que tem um viés teórico, e constituir realmente, aqui vou mostrar para vocês, num protocolo que é um documento, como se fosse uma lei, é uma resolução interna, uma portaria do gabinete da reitoria, e aí é colocado artigo por artigo o que pode ser feito em relação às vítimas, como elas podem ter o acolhimento, como elas podem buscar dentro da reitoria e fora mesmo, no âmbito da Polícia Civil, um acolhimento, porque muitas vezes essas pessoas vêm até a reitoria e dizem, aconteceu isso ou aquilo comigo. Quem vai atender? Um homem, uma mulher? Quantas pessoas? Uma equipe interdisciplinar? O que nós vamos fazer? Nós vamos necessariamente instaurar um procedimento, Rose, sem pedir o consentimento dessa pessoa? Ou nós vamos conversar com ela, pedir o consentimento, orientá-la? Então, todo esse respeito à autonomia, à intimidade, e esse acolhimento informativo também do ponto de vista da profilaxia sexual, se sofreu um estupro, né, ou algum tipo de importunação sexual, conduzir ao hospital universitário, outras redes de atendimento à saúde, isso é fundamental e está no protocolo, o como fazer para atender essas vítimas. Eu acho que é de extrema importância isso, porque nós atuando também com mulheres, a gente vê a parte de acolhimento, é uma coisa assim, muito, muito importante, né? E quem vai ouvir? Não só quem vai acolher, mas como acolher e quem vai acolher. Isso porque, mesmo. Em geral, se for um homem... É diferente, né? É diferente. Com certeza. Até mulheres... Né, que tem um viés machista, porque a gente sabe que a nossa cultura é machista, né? Então a gente vê discurso de mulheres, às vezes na delegacia que acontece, né? Não só os homens, mas os homens as mulheres também quando vão fazer o boletim de ocorrência, de várias formas revitimizam a vítima. Isso, você usou a palavra fundamental que aparece muito aí no protocolo, revitimização. O que é isso, gente? A vítima já foi vítima. E aí, quando ela tem o contato com o sistema de justiça, ou mesmo aqui um sistema administrativo, né, aqui os procedimentos são diferentes, não são para punir propriamente ou prender, mas são para, eventualmente, suspender ou até expulsar a pessoa dos quadros da universidade. Então, mesmo aqui no âmbito administrativo, a gente tem essa revitimização, que é perguntar de uma maneira muito ofensiva e até insinuar aquela culpabilização. Olha, mas eu estava conversando com o professor, por quê? Por que você respondeu as mensagens? Por que você não bloqueou o seu professor? Olha, eu acho que isso aqui é autoexplicativo, porque ele é o meu professor. Existe uma hierarquia. Como é que eu vou simplesmente bloquear um professor em pleno período letivo, né? Então, revitimizar e culpabilizar. É isso que a gente deve evitar através desse protocolo, com informação, esclarecimento e preparação de uma equipe de acolhimento. Gente, isso aí é extremamente pertinente e é incrível como que nós, enquanto mulheres, mesmo que sabendo que nós temos essa dificuldade, né? Ainda conservamos esse machista, né? De forma estrutural, né?
Na criação do filho, né, doutora? Claro, os meninos e as meninas, as mães têm um papel, e os pais, né, de dar muito exemplo, não só pela palavra, eu acredito que designar para os meninos as mesmas tarefas que as meninas, né? Por que não? Arruma sua cama, lava um copo, nós as meninas é que vão fazer, e o menino vai ficar brincando, assistindo TV. Então, aí começa aquele machismo estrutural que a sociedade não precisa interromper, né? E ele é muito fino, sutil, muito né? sutil. Tanto que eu vou até tomar as palavras, agora eu peço a licença para tomar as palavras da professora Eliane Maio. Sim, excelente. Né? Nossa ex-professora aqui, aposentada, mas professora sempre, né? Sempre, né? E atuante sempre nessa área, ela fala assim, eu não me esqueço, que ela fala, olha, isso acontece na escola, a professora ensinando esse machismo, replicando, falando, olha, a gente vai ter uma confraternização, as meninas vão trazer o salgadinho, o docinho, vão trazer a parte de comidas e os meninos podem trazer refrigerante. Pois é. Por quê? Eles não vão fazer. Eles não vão cozinhar, podem. Exatamente. Né? É ultrajante, né? Que o homem esteja na cozinha, que brinque de panelinha, de coisa. A gente vê isso. Tira essa coisa da mão dele. Porque ele não pode brincar de comidinha, de casinha. Mas ele vai ter que cuidar de uma casa. Ou vai ser a mulher que está sempre ali com a dupla jornada cuidando da casa e do trabalho, dos filhos, né? Pois são coisas muito sutis, mas que educam de forma negativa. Com certeza, isso é importantíssimo que você está falando, a educação. E olha, gente, a conversa está muito boa, né? Mas a gente vai para um breve intervalo, vamos tomar uma aguinha aqui e você continua conosco, tá? E eu quero mandar um abraço lá para o pessoal da Academia de Música de Maringá. Lembrando que ainda tem vaga para você que quer começar inicialização musical. Você quer começar a colocar o teu filho para aprender sobre música, aqueles princípios sobre música, depois ir para um instrumento, canto, gente, é muito bom. A Academia de Música em Maringá tem 2 endereços, tá? Na Avenida São Paulo e na Avenida Mandacaru, em Maringá. A gente volta já.